Apocalipse capítulo 10, nós estudamos sobre 6 trombetas. Apocalipse é dividido em 3 séries de castigos. Na época da tribulação, é a época que haverá daqui a pouco, quando a igreja for levantada ao céu, começará um período de 7 anos. Culminará, ou seja, terminará com a vinda do Senhor Jesus Cristo para estabelecer o reino. Os tempos serão muito difíceis, haverá muita destruição, haverá poluição dos rios, incêndio de florestas, mortandade para todos os lados. De uma só vez Deus vai matar 1/3 da população da terra. Imagine que se tiver 6 bilhões de pessoas no mundo, de uma só vez Deus matará 2 bilhões de pessoas. Isso nunca aconteceu na história. Isso mostra a ira de Deus sendo derramada do cálice dele. Ou seja, ele faz uma figura na palavra de Deus de que Deus tem um cálice, e esse cálice vai enchendo de vinho. O vinho representa a ira de Deus, e vai pingando, vai pingando. O mundo está sendo mau, o mundo está sendo cruel, o mundo está sendo ateu, contra Deus. E Deus vai enchendo à medida da ira dele. Quando chegar na boca desse cálice, aí vai derramar. E quando ele derramar, haverá então grande sofrimento na terra. Deus está se vingando de todo mundo, da terra mesmo. A terra como a sua própria criação, que também foi afetada pelo pecado. Então Deus vai trazer grande destruição para a terra. Deus vai trazer destruição para os governos humanos, os impérios, os reinos, os governadores. Deus vai trazer ira contra as pessoas, as nações, os pecadores. Não porque é definitivo, porque é um exemplo do que acontecerá na eternidade. E como a justiça de Deus nunca falha, ele tem que dar um expurgo aqui na terra, ou seja, uma purificação na terra. E quando ele trouxer todo esse juízo, ele faz uma restauração da terra, e aí entrará um reino dele chamado o reino messiânico. Em Apocalipse é chamado de milênio, porque são 1000 anos. Muitas coisas vão mudar. Esses vídeos que vocês veem em Nosso Planeta, por exemplo, que tem aquelas cenas pavorosas daqueles animais predadores acabando com outro animal, isso aí vai acabar, porque o leão vai comer pasto junto com a ovelha, por exemplo. A criancinha vai colocar a mão dentro do buraco da cobra e brincar com a cobra. Então haverá um tempo de paz, harmonia, justiça universais. É assim que Deus vai fazer. E Ele está mostrando o que Ele vai fazer com as nações, com os povos. Pouca gente acredita nisso. Talvez esteja diante de pessoas que um ou outro aqui também não acredita. Pode ser. Mas a palavra de Deus jamais falhou, nunca falhou. E ela não vai falhar dessa vez. E o que nós estudamos na palavra de Deus, ela vai se cumprir. No capítulo 10 tem algumas perguntas que nós vamos fazer para nós mesmos. Primeira pergunta: o anjo forte é Jesus Cristo? Segunda pergunta: João fez o mesmo que um profeta do Antigo Testamento? E a terceira pergunta: para quem mais João estava profetizando? Tudo aqui no capítulo 10. Então vamos para a nossa primeira pergunta. O anjo forte é Jesus Cristo?
Versículo 1, alguém pode ler? Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco celeste. O seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo. Parece muito com Jesus Cristo, esse anjo forte. Inclusive muitos comentaristas têm falado, esse aqui só pode ser Jesus. Jesus descendo, veja a aparência dele, um arco-íris em volta dele, mostrando sua grandeza, o rosto como o sol, ele é o sol da justiça, conforme nós lemos em Apocalipse, as pernas dele como colunas de fogo. Lá no capítulo 1 de Apocalipse nos mostra Jesus se apresentando a João com colunas na verdade de bronze, né? Mostrando o julgamento. Então, tudo aqui parece Jesus, mas eu vou ousar discordar de muitos comentaristas. É claro que eu não estou sozinho, tá bom? Outros comentaristas não acreditam ser Jesus. Por algumas razões. A primeira razão é porque ele não jura por si mesmo. Facilmente, quando Jesus vai falar algo, ele pode jurar por si mesmo, porque ele é Deus. A outra razão é que nós estamos no nosso estudo na tribulação, num período da tribulação, na metade ou mais da tribulação. Jesus Cristo não desce na terra até o final da tribulação. Quando ele vier na tribulação é porque é o final, é quando ele vai destruir o anticristo. E aqui esse anjo forte, ele desce até a terra. Ele põe um pé na terra e um pé no mar. Claro que são figuras, né? Não precisa pensar num gigantesco anjo, né? Mas o Senhor Jesus, ele não vem à terra. Ele só vem mesmo no final, que é um período chamado parousia, ou parúcia, que quer dizer chegada. Então ele vai chegar um dia, mas ainda não é o momento. Por isso, essa é a razão que eu não acredito ser Jesus, tá bom? Esse anjo forte. Mas Deus dá poder, dá brilho, dá força para alguns anjos. E esse é um dos anjos que tem uma grande responsabilidade aqui, de apresentar um livrinho. Qual o menor livro que você tem lá na sua estante? Pessoas têm livrinhos, né? Dizem que não se deve julgar um livro pela capa, assim como você não deve julgar um livro pelo tamanho. Tem alguns livros que transformaram minha vida e eles são os menores livros que eu já li. São bem curtinhos, são livretos. Esse livrinho aqui, ele mexe com toda a terra, com todas as nações. Dentro desse livrinho está escrito o que Deus vai fazer com os povos na tribulação. Versículo 2, uma pessoa pode ler? Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse anjo, quando coloca um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra, isso quer dizer que vai abranger o mundo todo. O que é o planeta Terra? Como dizia o cantor Guilherme Arantes, é o planeta água, né? É muita água e um pouco de terra no nosso planeta. E quando ele põe os pés na água, no mar, né? E na terra, isso quer dizer o mundo inteiro. Está abrangendo o mundo inteiro. Na tribulação, ninguém vai ficar de fora, ninguém. Cada vilarejo, cada aldeia, cada povoado, tudo será abrangido pela ira de Deus. Deus vai trazer a sua ira sobre toda a terra. Versículo 3. E clamou com grande voz, quando brama o leão, e havendo clamado, os sete trovões fizeram
Então esse anjo brada como um leão. Aí alguns, fortalecendo a ideia de que é Jesus, está dizendo que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Então tem proponentes, quer dizer, defensores dos dois lados, dizendo que esse anjo forte é Jesus, e outros dizem que não é Jesus. Eu não quero trazer uma divisão na igreja, tá bom? Só estou dizendo que não é Jesus. É a linha, né, que eu estou seguindo. Não é Jesus, mas é um ministro de Jesus, um ministro de Deus, é um anjo. E esse anjo aqui, de modo feroz também, ele está bradando e desferindo 7 trovões, como as vozes, né? Vozes do céu vindo neste mundo para trazer alguma coisa, alguma surpresa. Versículo 4. No momento em que os 7 trovões falaram, ele estava prestes a escrever, mas ouviu uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram e não as escreva. João ouve esses 7 trovões e parece que ele entendeu. Ele entendeu que aqueles trovões, aquele som estava falando. No entanto, Deus fala: guarda em segredo, não escreve. Tudo que está escrito em Apocalipse foi Jesus quem mandou escrever. Esse é o único livro que Jesus escreve na Bíblia, é o Apocalipse. Por isso é chamado de revelação de Jesus Cristo. E agora Deus fala para João: não escreve essas coisas. O que seria? Certamente são coisas ruins, não são coisas boas. Ruins no sentido de destruição. Irmãos, a palavra de Deus tem coisas boas e tem coisas ruins. Toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. Toda a palavra de Deus é verdade. Embora na palavra de Deus também tenha mentira, mas nunca é Deus quem mente. Há registros de mentira. Quando homens mentem e Deus manda escrever, então ali é o registro de uma mentira. Mas não é Deus mentindo, é mostrando que o homem mente. Tem algumas mentiras de Satanás na Bíblia, mas não é Deus quem falou. Quando Satanás fala alguma mentira e é registrado na Bíblia, então é o registro das mentiras de Satanás. Tá bem? Então se alguém falar: na Bíblia existe alguma mentira, você diz sim, mas nunca da parte de Deus. Se eu falar o que alguém disse que é mentira, isso me faz um mentiroso? Não, eu estou relatando uma mentira. O que vem aqui são coisas ruins. As coisas ruins que vêm são destruição, morte, ira. Deus está irado com o mundo. Nós precisamos advertir as pessoas que a ira de Deus está sobre o mundo, que esse mundo atualmente não é regido por Deus. As pessoas querem fazer desse mundo um lugar lindo, maravilhoso, e ele é lindo, maravilhoso no que diz respeito à natureza e a muitas coisas que há no mundo, mas o mundo está entregue a Satanás. Logo, no meio de todas as coisas boas, há também coisas muito ruins. Me lembro de um irmão em Cristo que estava passeando numa das montanhas, não me lembro se dos Estados Unidos ou Canadá, e ele estava com a família ali andando, essas montanhas bem altas, bonitas, mas num descuido ele pisou na beirada daquele precipício e ele caiu e morreu ali na frente de toda a família. Apreciando a natureza, houve uma tragédia. Me lembro também de um garotinho que era da igreja onde a Dani e eu éramos membros, e eles foram passear na praia, num lugar muito lindo,
E eles subiram num penhasco também, para ver o mar de longe, e o garotinho, por descuido, pisou em falso e caiu no precipício e morreu. Então você vê que no nosso mundo, até você olhando a natureza, coisas bonitas, belas, tragédias podem acontecer. Não é um mundo muito legal, completamente. No meio de tantas coisas belas, bonitas e divertidas que há no mundo, há também coisas tão horrendas, coisas tão tristes. Essa é a realidade do mundo. Aonde tiver alegria nesse mundo, pode saber que ela dura pouco. Até para você é assim. Então, a tribulação é um desvendar do que realmente é o mundo. O mundo é um lugar ruim de se viver. Tem momentos de alegria. E esse livrinho, livro pequeno, tem tantas tragédias, tantas coisas ruins. Eu sempre tenho alertado você, não incentivado, mas alertado. Se você não crê em Deus, Apocalipse é um ótimo pretexto para você se desviar mesmo. Porque mostra um caráter de Deus que poucos conhecem. Deus bravo, Deus irado, Deus com raiva. E Deus faz isso porque a justiça dele o impele, o empurra a fazer isso. A justiça de Deus exige um castigo. Castigo sobre a terra, castigo sobre os animais, castigo sobre o ser humano, castigo sobre o pecado. Enquanto Deus não despejar a ira dele sobre esse mundo, a justiça não é feita. Versículo 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Então esse anjo, alguns diriam Jesus, né? Mas eu estou dizendo um anjo, não um anjo comum, mas um anjo forte, né? Ele levantando a mão dele, a mão direita para o céu. Quando alguém levanta a mão direita, significa o quê? Que ele vai fazer um juramento. Então esse juramento que ele está fazendo é um juramento por aquele que vive, ou seja, diante de Deus. Ele falou que você não deve jurar, tá bom? Você, uma pessoa comum, vivendo nesse mundo, o mundo de incertezas, você não deve fazer juramento. Juramento é o mesmo que promessa, não é? Esse é um juramento que você não pode fazer pelo trono de Deus, não pode fazer pelo céu, porque lá está o trono de Deus. Não pode fazer um juramento pela terra, porque aqui é onde Deus descansa os seus pés, figuradamente falando. Você não pode jurar por você mesmo, porque você não sabe quantos dias você tem. Você não pode jurar pela sua mãe, como aqueles que falam, eu juro pela minha mãe morta. Isso não adianta nada. Um vivo jurando por um vivo não adianta nada. Um vivo jurando por um morto, menos ainda. Então não tem uma garantia pela qual você pode colocar a sua palavra sobre a mesa e dizer, essa é a minha garantia. A sua palavra, a palavra muda da noite para o dia. Ou seja, você está numa incerteza. Pessoas que escrevem no papel, registram no cartório, ainda dão para trás? Quebram contratos? Então não existe nada nesse mundo que possa ser tão seguro que dá para fazer um juramento. Esse anjo, ele faz um juramento por aquilo que é seguro. Ele é um enviado de Deus, e ele pode manter a palavra dele. E quem está no céu pode manter a palavra dele. Então é algo solene, algo que deve ser reservado para Deus e os seus anjos, esse negócio de juramento.
esse negócio de juramento. Versículo 6, alguém pode ler? E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Eu gosto dessa igreja que tem um eco gostoso de ouvir, né? Esse anjo está jurando por aquele que vive para todo sempre. É o Criador dos céus e da terra. Não vai ter demora. Está no final de feira. Eu cresci vivendo em Feira Livre de São Paulo, né? É muito divertido final de feira, né? Final de feira, tudo aquilo que era caro agora antigamente a gente falava, é preço de banana. Hoje eu ia comprar banana, 8 quilos, R$8 o quilo. Falei, não é mais preço de banana, não. Mas aqui esse anjo está dizendo, não haverá demora. Está no final. Então é uma parte mais, chegando ao final da tribulação. Versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Você quer saber qual é esse mistério de Deus? Então dá um pulo para a sétima trombeta. Vamos ler a sétima trombeta, versículo 15. Alguém pode ler? Com uma voz bem majestosa aí para... Tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, e diziam aos reinos do mundo e mulher, ao nosso Senhor e Senhor Cristo, o seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Essa é a sétima trombeta. Sétima trombeta, todas as trombetas, ou quase todas, houve ali destruição. Aqui há um anúncio. A sétima trombeta é para anunciar que Cristo vem. Nós cantamos hoje sobre a vinda de Cristo. Cristo vem e vai estabelecer o reino dele. E a arca de Deus, aquela arca que estava no tabernáculo, que a tradição dos Macabeus disse que Jeremias escondeu numa caverna, Indiana Jones achou, lembram? Essa arca está no céu. E quando essa arca é aberta, Steven Spielberg relatou bem, porque no filme Indiana Jones, da Arca Perdida, quando abre a arca, acontecem essas coisas aqui. Agora não é Steven Spielberg, não. Spielberg é um grande diretor de cinema, né? Não há aqueles efeitos visuais. Aqui é realmente verdade o que acontece. É o reino do Senhor. Então veja o que acontece no versículo 19, capítulo 11 e 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Essa é a sétima trombeta anunciando a vinda do Senhor Jesus. Que pequeno livro, que livrinho que tem tanta coisa poderosa, não é? Esse livro do capítulo 10. Então esse mistério que vai se cumprir é o reino de Cristo Jesus. Você sabe que muitos crentes de muitas igrejas não acreditam que isso vai acontecer? Muita gente acha que esse reino já está acontecendo. Mas então esse reino está muito fajuta, né? E se o reino de Cristo está acontecendo hoje aqui, tem gente que manda mais do que Jesus nesse mundo. Nós não estamos vivendo uma vida plena. Eu não estou vivendo uma vida plena. Acho que nem você está vivendo uma vida plena com o Senhor Jesus. Ninguém está pegando na barra do vestido de um judeu e dizendo: me leva à casa do Senhor para eu adorar também. O que eles estão fazendo com o judeu atualmente? Uma cena lamentável que eu vi, porque
eles estão fazendo questão de mostrar o que está acontecendo na faixa de Gaza, com os terroristas, mostrando o que eles estão fazendo com as mulheres, porque o mundo está dizendo que é mentira, mas não é mentira o que está acontecendo lá. Eles estão realmente maltratando os judeus. No Brasil tem falas de ódio contra os judeus. Então eu não estou vendo acontecer isso, eu não estou vendo nem o templo dos judeus. Cadê o templo dos judeus? Mas isso que eu falei de pegar na barra do vestido do judeu, isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que vai acontecer isso. Não está acontecendo nada disso. Alguém está vendo Jesus como rei aqui na terra? Não. Nós estamos vendo muita injustiça, muita violência. Nós estamos vendo Satanás, através dos seus agentes, neste mundo, causando terror em todos nós. Coisas caras, tudo muito difícil. Então é uma pena que irmãos em Cristo, eles não acreditam nesses textos da palavra de Deus, que o reino de Cristo vai ser estabelecido na terra. Então o anjo forte falou isso. Será que João fez o mesmo que um profeta do Antigo Testamento fez? Vamos ver, versículo 8. A voz que eu ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo de fé sobre o mar e sobre a terra. Então a voz que João está ouvindo dá essa ordem: vai lá e pega o livrinho, pega esse livro que está na mão do anjo, e o que ele vai fazer com esse livro? Ele vai mostrar o que vai acontecer. Mas como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer através de um ato que aconteceu no Antigo Testamento também, com um dos profetas. Versículo 9. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo no seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel e sabor. Come o livrinho. Vamos ver. Qual é o profeta? É o Ezequiel. É o Ezequiel. Ezequiel 2. Vamos lá para o profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8. Ezequiel 2, 8. Alguém pode ler? Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Deus fala para o profeta Ezequiel: come esse livro, não te insurjas, ou seja, não se rebele, obedeça ao Senhor, coma esse livro aí que eu estou te dando. Versículo 9. Então vi eis que certa mão se estendia para mim, nela se deixava o ouro do No versículo 10. Deus diante de mim estava escrito por dentro e por fora, nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Vocês lembram, né, em Apocalipse, as 3 últimas trombetas, quinta, sexta e sétima, são 3 o quê? 3 ais. Então o Ezequiel, ele está falando de algo que aconteceu na época dele e falando de algo que aconteceria também. O que havia naquele livro de Ezequiel é o mesmo que há no livro que João também está comendo. Ali há lamentações, suspiros e ais. É um livro difícil de ser digerido. Versículo 3:1. Ezequiel 3:1. Alguém pode ler? Me disse, filho do homem, como este bolo, depois vá falar à nação de Israel. Aí no versículo 2, ele abre a boca, deu para comer, ele comeu, né? Versículo 3, e me disse. Pode ler? Alguém? Versículo 3.
Me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse terror que eu te dou. Eu o comi, na boca me era doce como mel. Gostoso? Ah, tá gostosinho esse livro aqui. Vamos engolir. Aí quando engole já não é igual o gosto que ele tinha na boca, não é? Voltando agora, ou indo para frente, né, em Apocalipse capítulo 10, versículo 9, a experiência de João é a mesma do profeta Ezequiel. Então, me falou: toma e devora-o, o livrinho, né? Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. E aqui tem um ensino muito profundo para nós todos, que cremos na palavra de Deus. Porque esse livrinho pode ser aumentado e se tornar esse livrão aqui. Toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é doce, doce como mel. O salmista já disse isso várias vezes, que a palavra de Deus é doce como mel. Agora a segunda parte, eles não falam, mas Ezequiel está falando e João está falando. A palavra de Deus é doce, porque todo aquele que ama o Senhor, ama a sua palavra. E nós lemos e nós nos deliciamos com a palavra. Mas fica mais do que 5 minutos meditando em qualquer versículo da palavra de Deus, e você vai ver que começa a amargar isso aí dentro de você. Tudo na palavra de Deus que é gostoso começa a amargar. Eu pergunto para os irmãos: por que uma palavra tão doce começa a amargar na nossa digestão? Alguém pode falar? Todo mundo aqui pode falar, tá bom? Primeiro, vai aparecendo os seus pecados, os seus erros. Está amargando. Mas alguém quer amargar algo doce ainda? A ira da carne. Hã? A carne se ira. A ira. A ira. A carne. A ira, carne. Isso aí faz lembrar de uma frase que sempre eu vejo em livro, dizendo assim: esse livro te afasta do pecado, ele te faz para Isso. Billy Graham citou isso várias vezes, né? Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse. O pecado não é fácil de viver, porque acho que a pessoa vai ficar tão amarga que ela vai Não quero isso daí. O que mais? Por que a Bíblia é amarga depois que você começa a meditar nela? Bom, quando a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, isso é doce. A gente orando pelos missionários, que coisa mais linda. Mas quando você começa a meditar nisso, começa a amargar a sua vida. Por quê? É para pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque elas vão para o inferno. Tudo na palavra de Deus que tem o seu sabor adocicado, você começa a sentir um amargo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer uma coisa mais doce do que essa? Aí você vai meditando um pouquinho. Você fala: Jesus é o meu pastor, mas eu não tenho tratado como Senhor. Eu não tenho sido um bom servo. Aí você já começa a se amargar também. Tudo na palavra de Deus tem esse lado doce e começa a amargar. Quem acha uma boa esposa, acha a bênção do Senhor. Aí vem o divórcio, para alguns, amarga tudo. Vem as brigas no lar, amarga tudo. O marido tem que amar a esposa, que diz lá em Efésios, mas aí ele começa a tratar mal, começa a amargar. Palavra de Deus, né? A mulher tem que ser submissa ao marido,
ela começa a se rebelar contra o marido e contra Deus. Tudo na palavra de Deus. É tão bonito de ler, mas é tão amargo de engolir. E aí você pode arrumar vários exemplos. Os filhos são bênção do Senhor. Doce. Aí eles começam a tomar um caminho errado na vida. Começa a amargar. Tudo na palavra do Senhor tem o lado doce e o lado amargo. E quando nós vemos a justiça de Deus, os decretos, a justiça de Deus são doces para nós. Quem falar eu não amo a justiça de Deus, duvidamos que essa pessoa seja crente. Você ama a justiça de Deus. Mas quando a justiça de Deus começa a baixar, ela começa a te pegar. Você ama a justiça de Deus? Então vamos começar por você. Aí começa a amargar a sua vida. Porque você não é justo. Deus é justo, você não. E assim por diante, meus irmãos. Assim por diante. Sempre há um amargor. Me fala de uma coisa muito agradável. Ali tem amargor. Minha netinha, falei para ela: vamos para o parque? Vamos! Aí vamos para o parque. Vamos tirar o sapato? Ei! Pisou na areia, a areia começou a grudar no pé. Não gosta de areia grudando no pé. Qualquer coisa muito alegre, sempre tem algo que te aborrece. Sempre tem algo que te aborrece. Eu gosto de andar descalço na areia, mas tem gente que não gosta, tem aflição, né? Então todas as coisas boas, que parecem ser muito boas, procura um defeito que você vai achar. Alguma coisa ali não vai ser legal. Tinha um colega, irmão em Cristo, na verdade, ele não parava em trabalho nenhum, porque ele queria trabalho perfeito. E ele sempre saía brigando com alguém. Porque ele começava, e agora? Emprego é legal, gostei. Daqui uma semana, um mês, já amargou tudo. Estava saindo. Porque não existe nada nesse mundo que seja doce o tempo todo. E a palavra de Deus nos é um grande exemplo disso daí. Mostrando que esse livrinho, ele é doce. Eu quero estudar Apocalipse. Apocalipse é muito bom. E o sofrimento que você vai ter que amargar durante o estudo. Só se você for insensível. Eu gosto de ver destruição. Eu também gosto nos filmes. Eu gosto de ver a justiça de Deus em ação. E quando é contra ou sobre a sua mãe, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, aí amarga mesmo. Então a palavra de Deus, meus irmãos, João estava muito certo. É doce como mel, mas quando cai no estômago, quando a gente tem que digerir e ver a justiça de Deus, é muito amarga. E nós vamos encerrar, com o versículo 10 e 11. Para quem mais João tinha que profetizar? Versículo 10, alguém pode ler? Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Já falamos bastante sobre isso, né? Então, por que ficou amargo? Porque ele tem que ver o resto do Apocalipse. Não dá para aguentar 7 selos, 7 trombetas, e agora vai ter 7 taças. Não dá para aguentar uma coisa dessa. João estava bem amargo de ver tudo aquilo. Versículo 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Calma lá, João. Você não está nem na metade ainda.
Então, você tem que profetizar o que vai acontecer com as nações. E aqui nós encerramos, né, meus irmãos? Dizendo que essas profecias são muito duras de nós pensarmos, engolirmos. É para todos os povos, todos os reis. Então as coisas vão ficar muito ruins. Eu me admiro muito com pessoas que são otimistas, cegamente, né, otimistas. Não, o mundo vai melhorar. Não, eles já estão tomando medidas, a ONU está tomando medidas, os ambientalistas estão tomando medidas, vai ser muito bom para o planeta, vai ser muito bom para nós. Você acredita nisso realmente? Tudo que eles fazem é por interesse econômico, tudo que eles fazem é por causa deles. Se eles pudessem, eles eliminariam da terra um monte de gente, para ficar só eles no império deles. O mundo é muito difícil, meus irmãos, e por isso nós temos a palavra de Deus para dar um estalo na nossa mente, igual o estalo que a gente estava ouvindo aqui. Que era isso aqui, Rafa? Estalando? É a caixa? É o carro. Deus está dando estalos na nossa mente para nós acordarmos. Você está no mundo, não se esqueça disso. Como peregrinos, não se acostume demais no mundo, senão você acaba se tornando um habitante desse mundo. Mas você é peregrino, você está passando pelo mundo. As coisas vão piorar muito, irmãos, muito. O brasileiro nunca acredita que as coisas vão piorar, porque o brasileiro, sei lá, ele é feito de uma outra substância do resto do mundo. As coisas vão melhorar muito, ou piorar muito. Que Deus abençoe os irmãos, vamos ficar firmes na palavra de Deus. Se você ainda está achando tudo muito docinho na boca, começa a meditar um pouquinho mais, para amargar um pouco a sua vida. Mas aí você vai entender o que realmente você precisa entender. Orar pelos perdidos. Não é porque hoje você está contente que um perdido deixou de ser perdido. São só distrações da sua mente. O seu vizinho, o seu parente, aquelas pessoas que você ama, elas continuam perdidas. Vamos lembrar disso. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, doce como o mel. Nós sabemos que tem tantas dificuldades para nós pensarmos, orarmos, refletirmos. E nisso, ó Pai, nós às vezes nos distraímos um pouco. Pedimos a Deus que o Senhor nos traga a sobriedade novamente, para nós adquirirmos o mesmo sentimento que o Senhor tem pelos perdidos, de dor, de desejo de que eles sejam salvos. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.